Eu acredito que todos nós aqui, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas e talvez até dos próximos meses, temos vários compromissos a cumprir que têm dia marcado ou até mesmo horário marcado. E esses compromissos provavelmente não são poucos, né? São dos mais diversos e precisam ser encaixados né, nos seus devidos lugares na corrente do tempo, para que a gente consiga, né, cumprir com todas essas responsabilidades sem estresse, sem desespero, e de maneira planejada. Eu vou descrever aqui brevemente a agenda de uma pessoa comum, né, um irmão ou uma irmã que tem, né, diversas responsabilidades, e você provavelmente vai se identificar com essa situação, e depois, ao final da descrição, eu vou fazer uma pergunta para você. Então, imagina que hoje essa pessoa recebeu uma parte para fazer daqui 20 dias, dia 26 de março, na reunião. Daqui 10 dias ela tem uma consulta, dia 16 de março, na quarta-feira, às 3 da tarde. Daqui 12 dias, 18 de março, ela tem 8 horas com uma reunião de professores na escola. Na sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, ela tem carrinho. E logo mais, às 14 horas, tem consulta médica. Daqui 2 meses, dia 2 de maio, às 7 horas da manhã, ela tem consulta. E daqui um mês, 6 de abril, né, ela tem mais uma parte na reunião. Isso aqui para citar apenas 10% do que ela tem aí programado com dia e hora marcada para ir para os próximos dias ou para as próximas semanas. Consegue imaginar uma situação dessa? Creio que você, ou um pouco mais ou um pouco menos, deve viver uma situação parecida. E aí eu gostaria de te perguntar, como é que você faz para se lembrar de tudo isso? Você fica o tempo todo meio que se cobrando, né? Poxa, eu não posso lembrar, tal dia eu tenho tal coisa, depois tal dia eu tenho tal coisa. Você fica se cobrando o tempo todo. Bom, isso tira a nossa paz, né? Não é algo agradável e nem produtivo. Então, o que nós precisamos fazer? Aí vai, então, uma recomendação fundamental para que você consiga se organizar bem, que é o uso de agenda. Você e todos nós, né, precisamos, diante de tantos compromissos que nós temos, né, responsabilidades teocráticas, responsabilidades familiares, no caso com dia e hora marcada, nós precisamos colocar essas informações, tirar elas da mente e colocar elas em nossa agenda. Você pode usar uma agenda de papel ou pode usar uma agenda eletrônica, que é muito recomendada, por exemplo, a agenda do Google, né? Eu vou demonstrar para você daqui a pouquinho, né, como é que você pode então utilizar a agenda do Google para transferir todas as responsabilidades que você tem com dia e hora marcado para a agenda. E depois, na próxima aula, nas próximas aulas, eu vou explicar em detalhes exatamente como é que se usa, em detalhes, né, essa ferramenta. E, na verdade, são 2 ferramentas básicas que a gente vai utilizar como lembretes, né, que é a agenda e as listas de afazeres. E nós vamos aqui explicar em detalhes como funciona cada uma delas, né? Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Eu vou aqui dar uma pausa. E você pode dar uma pausa no vídeo e pega aí uma folha e vai anotando, caso você ainda não tenha o hábito, né, de usar um calendário, vai anotando mesmo uma forma de lista no papel todos os compromissos que você lembra que tem futuramente. Daqui até os próximos 10, 20, 30, 40, 50 dias à frente. Compromissos que você tem aquele dia certo, né, para cumprir. Então pode ser o dia que você pretende sair no campo, o dia que você foi designado para trabalhar no carrinho, ou responsabilidade, até mesmo como tal dia eu tenho que pagar essa conta. Tenta lembrar de absolutamente tudo, coloca no papel, e depois que você aprender a utilizar, por exemplo, o calendário do Google, caso você queira utilizar, né, um calendário eletrônico, aí você vai poder transferir todas essas informações para o calendário, que é o procedimento correto. Claro que quem desejar poderá fazer isso também no papel, né? Tem como que colunas, né, que representam ali os meses, os dias dos meses, caso você queira fazer isso a lápis ou a caneta, né?
Mas no caso aqui, nessa ocasião, nós vamos mostrar para você como isso pode ser feito aí no calendário do Google, tá bom? Então vamos lá? Aqui está então o ícone que vai então nos levar à minha agenda do Google. Então vamos lá mostrar aqui para vocês verem. Cliquei aqui na agenda, carregando um pouquinho, só um instante, isso. Então aqui nós temos aqui a agenda da semana. Tem vários aqui recursos que eu vou ensinar para vocês aqui, o básico, né? Mas aqui marca, aqui da 1h da manhã, tá vendo? 1h da madrugada até 23 horas da noite. Esse risquinho vermelho com a bolinha na ponta representa o momento em que eu estou agora, né? No caso, terça-feira, 15 horas e 15 minutos. Então, esses aqui são os meus compromissos. E normalmente em roxo eu coloco compromisso teocrático, né? Aqui no caso as reuniões, os dias de reuniões estão aqui anotados. Talvez você se pergunte, mas, cara, por que você coloca reunião? Você precisa se lembrar de que tal dia tem reunião? Não, eu não preciso me lembrar, mas eu coloco para me ter uma noção do volume de compromissos que eu tenho, né, ao longo do dia. Então é importante, mesmo coisas que você já faz, como uma reunião, por exemplo, é bom você colocar, né? Então tá aqui meu compromisso, é quinta-feira, às 13 horas, tem uma revisita com Aliston, sexta-feira com o Jonas. Então vamos simular aqui um compromisso, vamos colocar sábado. Então eu clico aqui na coluna de sábado, em qualquer lugar eu posso clicar. Isso já vai então aqui aparecer para me colocar compromisso. Então eu vou colocar aqui dirigir o campo. Pronto, dirigir o campo. Aí eu clico aqui o horário, né, que eu vou gastar aqui para dirigir o campo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o campo é 8h30, mas eu coloco desde as 8 horas porque é o momento que eu começo a me aprontar. Então, das 8 horas em diante, meu horário já está comprometido. Aí eu vou colocar aqui 8 até as 11, que é o horário que eu chego em casa. Então, nesse período de tempo já está comprometido com o campo. Acho que é só isso mesmo, né? Por enquanto. Então eu vou salvar. Pronto. Salvei. Então apareceu aqui no sábado. Então esse período de tempo aqui, eu sei que eu vou ter que dirigir o campo. Então tá aqui para me lembrar. Vamos supor que na sexta-feira eu tenho que, por exemplo, pagar uma conta, mas não tem horário específico para isso. Então nesse caso eu faço assim, ó, clico aqui na sexta, vou escrever aqui conta, e aí eu coloco compromisso do dia inteiro, aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui, ó, na sexta-feira, 10 de março, né? Eu clico aqui em cima, vai aparecer para mim aqui, ó, o dia inteiro, tá vendo? Aí eu clico nesse quadradinho, dia inteiro, pronto, vou salvar já. Eu só esqueci. Então note que aparece para mim sem horário específico, apenas como um compromisso do dia inteiro, né? Então eu sei que nesse dia não vai ter horário específico para me pagar a conta, mas eu não posso passar desse dia sem pagar a conta, né? Então só aqui uma simples demonstração do que você pode fazer, né, para utilizar a agenda do Google. E quiser avançar para a semana seguinte, coloca lá na flechinha, vamos para o dia da semana seguinte, né, da sexta a domingo, 13 a 19, para outra semana do dia 20 a 26, né? Outra semana lá do dia 27 a 2, e pode notar que já está, né, em todas as semanas comprometido esse período de tempo das reuniões, então já vai aparecer para mim automaticamente para o ano inteiro, né? Bom, tem muita coisa para falar a respeito disso, mas nós vamos gravar uma aula para especificar aí para vocês, né, mais detalhes de como usar a agenda. Mas já deu para vocês terem aí uma ideia, né? Irmãos, note que o nosso Ministério do Reino de maio de 96, página 2,
Tem um artigo que está na lista, né, de matérias que eu selecionei das publicações relacionadas à organização. Você vai receber o link para ler com mais calma esse artigo. Estamos ocupados demais? Aí nós temos aqui um parágrafo que diz assim, ó. Com isso em mente, nós nos certificamos de eliminar de nossa programação cheia quaisquer empenhos pessoais desnecessários, recreação em demasia e compromissos não essenciais. É o que a gente até comentou já numa aula nossa aí sobre destralhar, né? Eliminar de nossa rotina coisas que são inúteis. Agora note esse detalhe, ó. Ao planejarmos nossas atividades de cada semana, reservamos tempo para estudo pessoal, uma razoável participação no serviço de campo e assim por diante. Mas olha a frase, ao planejarmos nossas atividades de cada semana. Todos os especialistas em organização recomendam que nós planejemos as atividades dos próximos dias. Você precisa ter uma ideia, né, de quais são todos os compromissos que você tem para os próximos dias e reservar um dia da semana para o planejamento semanal. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Mas você pode, só adiantando aqui alguma informação sobre isso, por exemplo, você pega o domingo. Então, no domingo, nesse dia você senta e gasta ali uns 15 minutos, meia hora, para planejar os próximos dias, no caso, a semana seguinte. Então, você vai olhar para ver, bom, quais são os compromissos que eu tenho e como que eu vou poder organizá-los. Aí você vai planejando, né? Aí você vê lá, puxa, olha, tem parte na quarta-feira. Já tinha esquecido, mas graças a você ter anotado no calendário, você lembra disso, né? Por isso é importante o planejamento semanal, né? Você se antecipa a imprevistos, a compromissos, você pode se preparar com antecedência. Bom, tal dia eu vou ter esses dois compromissos, então eu já sei que aqui eu tenho que sair mais cedo para chegar lá, vou ter que colocar um espaço de tempo, um intervalo de tempo. Isso é o planejamento, né? Para você então conseguir cumprir com todas as suas responsabilidades e sem estresse, sem ansiedade. Então, o planejamento semanal é um hábito necessário, não é algo que seja assim opcional, né? É algo muito importante que todos nós precisamos fazer. Você sentar com calma um dia na semana para planejar então a semana seguinte, né? Sempre tendo uma visão de pelo menos 3 dias à frente do que você vai fazer. E aí você, olhando ali no calendário, você vai ter a visão panorâmica de tudo que vai acontecer ali na sua semana, tá bom? Então é assim que nós estaremos fazendo aí a partir de agora. E aí você vai aos poucos implementando esse hábito, né? Você já pode começar hoje mesmo, como nós vimos, como eu expliquei, né, sobre o uso do calendário do Google. Você pode inclusive utilizar a sua conta de e-mail, né? Toda pessoa que tem um e-mail tem direito aí a utilizar essa ferramenta gratuita do Google e aí marcando, né, no caso, os compromissos aí para cada dia. Nós teremos vídeo aqui no canal, vamos dar aqui uma aula detalhada sobre como utilizar cada detalhe, né, dessa ferramenta, né? E vocês então vão acompanhando aí por aqui.